que ele pensa das pessoas e da igreja. Você já leu o post de Jesus? Depois de cantarmos que não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus, nós vamos falar sobre isso. A Paula falou nesse segundo episódio, você que está em casa também, seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre quando as forças acabam, sobre a questão do sofrimento. Cantamos o sofrimento sob diversos aspectos e cantamos, na verdade, a nossa coragem diante do sofrimento sobre diversos aspectos nessa noite. E eu ia começar por aqui, por essa moça exausta, mas agora há pouco, eu e minha esposa, nós fomos a um velório, agora às 2h da tarde, de um amigo. É bem verdade que um amigo de longa data que eu fui perdendo o contato, mas a gente foi lá, um cara novo, 53 anos, vencido por aquela doença degenerativa, a ELA. E nesse caminho, a Paula viu uma postagem de uma amiga dela, que postou um texto da Eliane Brum, uma jornalista, uma roteirista. Ela ganhou já diversos prêmios Jabuti e trabalha incansavelmente, pelo que a gente acompanhou, do pouco que a gente foi ver quem que é a Eliane Brum. E eu estou com o celular na mão para ler o texto para vocês. Estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que essa condição humana, um corpo humano não aguenta. O corpo virou, então, um atrapalho, um apêndice, um incômodo, um não dá conta que adoece. Fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim, dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. A Eliane, ela diz que esse é um mal da nossa época, essa é a condição da nossa época, exaustos e correndo. A Paula chegou a dizer aqui que talvez você não estivesse nessa condição, e pediu para que você orasse por alguém. Mas se essa é a condição do nosso tempo, talvez você só não percebeu que você está vivendo na condição de exaustos e correndo, e encontrando as formas de se dopar para que o seu corpo resista a essa pressão. Uma pessoa exausta, se você for no dicionário, está aí, os sinônimos: derramada, semi-morta, quebrantada, exaurida, estafada, consumida, quebrada, partida, abatida, moída, fatigada, extenuada, esgotada, cansada, acabada. Se achou em alguma dessas palavras? Pessoa exausta. Veja, para que ninguém me julgue mal, a foto é de uma mulher e as palavras estão no feminino, mas eu estou falando de todas as pessoas. Todas as pessoas, homens e mulheres, se encontram nesse processo, nesse lugar difícil. Talvez é o sentimento mais pesado que um ser humano possa enfrentar, é o sentimento da exaustão. A exaustão nos coloca num lugar que ele mata todos os outros sentimentos. A exaustão mata o amor, que a gente falou dele semana passada. A exaustão mata a alegria, a exaustão tira a paz, a exaustão tira a felicidade, o sorriso no rosto, mas a exaustão também tira a raiva, a exaustão também tira a capacidade de lutar, porque a exaustão nos leva para um lugar de inconformação, de indiferença, a um lugar em que não há forças. Ela nos leva, a exaustão leva uma pessoa a um lugar de desistência. E não desiste
A pessoa exausta, ela não desiste porque ela quer. A pessoa exausta, ela desiste porque é a única alternativa que lhe resta. O corpo para, a mente para, as emoções param, a capacidade de tomar decisões param, a capacidade de querer estar em lugares para, a capacidade de querer viver, de alguma forma, ela é consumida pelo processo de exaustão. O problema é que para seguidores de Jesus, não teve ninguém melhor do que o poeta hebraico, o poeta da sabedoria bíblica, para definir isso. O problema para um seguidor de Jesus é que essa exaustão leva a um ponto. O primeiro ponto é questionar a sua fé. O primeiro ponto é questionar se o problema não é você mesmo. O segundo passo é questionar aquilo que você aprendeu sobre Deus. Porque tem outras pessoas por aí dizendo outras coisas, e talvez você aprendeu no lugar errado. Enquanto alguns valorizam ou apresentam esse lugar como um lugar possível para o Filho de Deus, outros apresentam esse lugar como um lugar impossível para o Filho de Deus, dizendo que o Filho de Deus não enfrenta o sofrimento. Nós não cantamos aqui que a gente não enfrenta o sofrimento, nós cantamos que nós não somos escravos do medo. Nós não somos escravos do medo, porque mesmo em face do medo, nós não somos reféns do medo. Só não é escravo do medo quem está diante de uma situação da qual poderia ser escravo do medo. A pessoa primeiro se questiona, a pessoa depois questiona tudo o que aprendeu sobre Deus e talvez buscando uma alternativa melhor para ser talvez o que adope, exaustos, correndo e dopado. Porque a religião, por vezes, é um tipo de dopagem. E depois a pessoa, por fim, o estágio final é questionar se Deus se importa, se Deus está ouvindo, se Deus realmente ama. E talvez, no ponto mais último, será mesmo que Deus existe? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus? Aonde ele está? O poeta hebraico da sabedoria bíblica, ele está contando de um período da vida dele que ele só chora, dia e noite. A tristeza está estampada no seu rosto. A exaustão está estampada no seu rosto. E as pessoas têm a capacidade de, em vez de ajudar, esse é um outro problema da gente quando a gente fica exausto, que as pessoas não conseguem admitir a nossa exaustão, mas algumas vêm com essa pergunta que machucou o coração desse poeta: e o Deus que você tanto fala? E o Deus que você segue? Onde ele está? Esse lugar é um lugar difícil de sair. Esse é um lugar complicado. Hoje a gente vai falar sobre uma igreja, sobre uma cidade que talvez enfrentou isso e de alguma forma enfrentou um grande sofrimento, enfrentou esse processo de exaustão. E de alguma maneira a gente vai perceber por que Jesus se importa com essas pessoas e por que Jesus fala sobre esse assunto. A partir do segundo post que ele envia ali para as igrejas da Ásia, se você quiser reconhecer geograficamente, assiste o primeiro episódio que ali você vai ver. A primeira carta foi enviada para Éfeso. O primeiro ponto que o autor destaca, ou que Jesus mesmo destaca no seu post, é a necessidade de que seguidores de Jesus são reconhecidos por seu amor. Seguidores de Jesus, a grande marca de um seguidor de Jesus não é o quanto ele conhece, não é o quanto ele faz, mas o quanto ele entende e é capaz de desenvolver e expressar amor. Essa é a primeira coisa. Agora, nesse segundo episódio, nesse segundo post, Jesus vai falar sobre o sofrimento. Na verdade, ao longo dos episódios, a gente vai conversando um pouco sobre essa metáfora e essa simbologia do Apocalipse. Mas todos os teólogos
sérios consideram que a ideia das 7 cartas para 7 igrejas ali da Ásia, ela dentro de um livro que fala que vai revelar as coisas que estão presentes e as que estão por vir, aponta para a ideia do número 7, um número que aponta para a perfeição, um número que aponta para algo completo. Então, os autores reconhecem que as 7 cartas que Jesus envia para essas 7 igrejas apontam para a igreja em todos os tempos. Elas são 7 cartas que vão mostrar sinais e apontamentos importantes para a igreja de todos os tempos, por isso ela nos alcança. O conjunto da informação dos 7 posts forma um conjunto que nós, como igreja, nós, como seguidores de Jesus, deveríamos estar atentos, porque essas coisas nós as enfrentaremos ou nós precisaremos ser confrontadas por elas, como fomos confrontadas pelo amor na semana passada. Esmirna é essa cidade, ela é uma cidade atual na Turquia, conhecida como Izmir. É a 3ª maior cidade da Turquia, aliás, é uma das cidades mais ricas da Turquia, e ela é reconhecidamente a cidade mais ocidental da Turquia. Se você chega na Turquia, devido à própria religião cristã ortodoxa e também ao islamismo, na maioria das cidades você vai encontrar pessoas vestindo aquelas roupas em que se esconde o rosto, se esconde o corpo, para as mulheres, homens também um pouco mais moderadas. Em Esmirna, os viajantes que vão a Izmir dizem que você parece que está chegando numa Nova York, numa Chicago, numa São Paulo, no Rio de Janeiro, porque as pessoas são muito ocidentalizadas. É uma cidade muito rica, é uma praia das mais lindas da Turquia e é também um dos portos mais importantes de destino entre o Oriente e o Ocidente. Interessante dizer para você que já era assim lá então. Já era assim, Esmirna já era essa cidade, ela devia ter cerca de 200 mil habitantes, hoje ela tem 4 milhões de habitantes, mas lá então ela já era essa cidade rica, ela já era essa cidade inclusive que disputava com Éfeso o papel de cidade mais importante da Ásia Menor, lá então e agora uma das mais importantes da Turquia. Nessa cidade rica, nessa cidade bonita, nessa cidade de muita opulência, nessa cidade em que havia jogos de esporte, em que os vencedores ganhavam uma coroa, nessa cidade em que o comércio acontecia, nessa cidade de bastante riqueza, de bastante alegria, de bastante pujança, é que os seguidores de Jesus vão enfrentar talvez um dos maiores sofrimentos, porque obviamente a carta tem um valor histórico para aquela época, 95 depois de Cristo, sob o Império de Domiciano, no Império Romano, e tem valor para a gente hoje. Olha o que Jesus diz para eles lá e para nós aqui. Escreva a Esmirna, ao anjo da igreja. Já disse para vocês que anjo da igreja é o pastor, o primeiro a ler aquela carta é o pastor. Há uma sensibilidade pastoral de entender esses momentos da sua igreja e da sua comunidade. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último. Aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu vivo. E aí começa o post. Posso ver sua dor e pobreza. Dor constante, pobreza terrível. Mas vejo a sua riqueza. Ou sua mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato parecem comunidade de Satanás. Nas versões mais tradicionais, sinagoga de Satanás. Se você preferir, parecem mais a igreja de Satanás. O autor está fazendo uma referência aos judeus que estão enciumados dos cristãos, revoltados com os cristãos reconhecerem Jesus como seu Senhor. E enquanto os judeus dentro do Império Romano têm liberdade para exercer a sua fé religiosa, o judaísmo, e os cristãos num primeiro momento recebem essa mesma liberdade, porque diante do Império, na verdade, só aparece mais uma facção do judaísmo, mas os judeus fazem questão de jogarem os cristãos para um canto e falarem, eles não são judeus, e eles são as pessoas que merecem, eles dizem que Jesus é Senhor e não César. Então, Jesus chama esses religiosos de lá então, pessoas falsas, que contam mentiras e se tornaram
um lugar, não da habitação de Deus, não da reunião de pessoas que se encontram para adorar e celebrar a Deus, mas pessoas que têm no coração, na mente, na língua, palavras de maldade. Por isso ele chama de comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento, não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na prisão por um período de teste, 10 dias. Talvez esses 10 dias também não seja literal. No mundo grego, a ordem decimal 10 também representa o que no mundo hebraico a ordem dos 7 dias representa aqui. 7 dias inteiro, perfeito, completo. 10 dias dá uma ideia não da brevidade do sofrimento, se o sofrimento seria muito rápido ou muito longo, mas que haveria um tempo de sofrimento, um tempo completo, de passar por um sofrimento, em que isso seria como um teste, em que as pessoas venceriam esse sofrimento ou seriam derrotadas. E Jesus está dizendo para elas, não tenha medo do que você está para sofrer, fique atento, não tenha medo de nada. Vocês vão para a prisão por um período completo, por 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. Não desista. Não desista. Não desista, ainda que isso custe a sua vida. Continue crendo. Eu tenho a coroa da vida, sob medida preparada para você. Numa cidade em que os heróis do esporte recebiam suas coroas, Jesus faz essa relação e diz assim, a verdadeira coroa, a coroa da vida, aquilo que é a resposta para aquele que sofre, que acha que o seu fim é a morte, a dor, o desprezo, a tristeza. Eu tenho uma coroa da vida para você. Seus ouvidos estão abertos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Esse é o post de Jesus. Se eu fosse destacar uma frase, não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento, não tenha medo de nada. Se eu fosse dar um título para esse post, é quando as forças acabam. Por que Jesus se importa com esse tema para os seus seguidores? Porque Jesus é muito honesto nas Escrituras. E se você prefere ouvir outros mestres religiosos, se essa palavra hoje te causar algum incômodo de alma, tem outros mestres religiosos que hoje em dia, no nosso tempo, falam outras coisas. Mas eu quero te dizer que pode ser muito bonito de ouvir, mas talvez esteja distante de Jesus. Porque foi Jesus quem disse essa frase que está postada aí. Neste mundo mau, vocês terão dificuldades, mas fiquem firmes. Eu venci o mundo. Por que Jesus se importa com o sofrimento de Esmirna? Por que Jesus se importa com o seu sofrimento, com a sua exaustão? Por que Jesus se importa com pessoas exaustas? Por que Jesus se importa quando nós chegamos nesse lugar de falta de energia para tomar decisões, falta de energia para encontrar alegria no rosto, falta de energia para seguir em frente, achando que acabou? Porque Jesus passou por isso. Porque Jesus sabe exatamente qual é esse lugar. Jesus já esteve nesse lugar. Só que Jesus esteve nesse lugar e ele venceu, ele diz aí. Mas ao vencer, ele não diz assim para a gente, eu venci as dificuldades. Ele diz, eu venci o mundo. Perceba que, como há uma subordinação na frase, eu não sei se tem algum professor de português aqui, talvez eu esteja errando do ponto de vista da análise semântica, mas perceba que há uma subordinação. Neste mundo vocês vão ter dificuldades. É no mundo que a gente tem dificuldades. Jesus não diz que ele venceu as dificuldades, ele diz que ele venceu o mundo. Jesus não venceu somente as dificuldades, Jesus venceu aquilo que gera as dificuldades. Mas enquanto estivermos aqui, ele diz assim, vocês vão ter dificuldades também. Não há alternativa. Desculpa, mas não há alternativa.
nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos problemas, nós enfrentaremos dores, nós chegaremos nesse lugar, por vezes, da exaustão. Jesus se importa, porque ele é bastante honesto em dizer assim: Jesus, se você orasse assim, Jesus, eu não gostaria de passar por isso. Jesus não responde assim: você não vai passar por isso, fica tranquila, minha filha, meu filho. Jesus, ele diz diferente. Ele diz assim: eu sei que você não gostaria, mas você vai passar por isso. Só que fica firme, eu venci. Se eu venci e você permanecer comigo, essa é a proposta, você também vencerá. Só que eu não vou, como se Jesus dissesse para você, eu não vou poder te livrar de passar pelo que você está passando. No mundo, vocês sempre terão dificuldades, mas permaneçam firmes, mas tenham um ânimo. Eu venci o mundo e comigo vocês vencem não somente as dificuldades, mas o próprio mundo. Nesse texto aparecem alguns causadores desse estado e talvez você se identifique com eles. O texto apresenta, o post de Jesus apresenta 3 razões para que as pessoas cheguem nesse estado de sofrimento e exaustão. Ele fala assim: eu conheço a sua dor, é uma dor intensa, e a sua pobreza, é uma pobreza irresistível, constante. Ou pobreza intensa e dor irresistível. E aí ele acrescenta uma outra coisa: e eu sei que estão mentindo ao seu respeito. Jesus diz assim: eu estou vendo que há uma dor intensa no seu coração, eu estou vendo a sua pobreza, e eu estou vendo que estão mentindo a seu respeito. Sinagoga de Satanás. Pessoas que eram para ser suas amigas, seus amigos, estão mentindo sobre você, estão te difamando, estão te caluniando. Esses 3 aspectos estão presentes lá na igreja de Esmirna, lá para aqueles primeiros leitores do post de Jesus, da carta de Jesus, de alguma forma nos alcança em gênero, número e grau. Porque o que nos leva à exaustão e ao sofrimento? Os problemas que vão aparecendo diante das decisões que tomamos. A vida nos causa dor. A vida nos traz dores. Da mesma forma que a vida nos traz alegria, ela nos traz dores, ela nos cobra. A vida tem essa fantástica magia de apresentar para a gente a conta a ser paga. Os problemas vão aparecendo e esses problemas nos causam dor. Às vezes esses problemas são físicos, às vezes esses problemas são emocionais, às vezes esses problemas misturam o físico, o emocional e o relacional. Esses problemas vão se acumulando no trabalho, em casa, com os filhos, com a igreja, com alguma coisa que vai acontecendo com o pai da gente, com o amigo da gente. A nossa própria incapacidade de se manter atento, essas coisas vão minando a nossa energia e esses problemas vão nos causando dor. Vão machucando a gente, vão destruindo a gente por dentro. Dor intensa. Dor que quando a gente já vê, a gente já não sabe mais qual era o motivo que gerou aquela dor. A gente só sente a dor e enfrenta a dor. Porque a dor se torna o lugar comum de pessoas exaustas, correndo e dopadas. Quando passa o efeito do doping, quando passa o efeito da viagem de férias, quando passa o efeito da ida à igreja, quando passa o efeito de uma conversa agradável, quando passa o efeito de um trabalho que ainda nos dá algum ânimo, quando passa o efeito daquelas coisas que nos dopam, vem de novo a dor. E aí vem essa sensação da falta de recursos.
A gente olha para a nossa própria história e já não encontra mais recursos para resolver aquela situação. Em nós mesmos já não há esse recurso. A palavra pobreza do grego utilizada nessa carta que Jesus manda para Esmirna não é uma pobreza. Eu estava vendo, eu não sei quem que eu estava vendo falar sobre isso, desses influenciadores digitais, falando, tem muita gente que fala que é pobre e andava de Celta. Quem anda de Celta não é pobre. Pobre era eu, que não tinha dinheiro para comer. É algum influenciador que hoje está com milhões de seguidores aí. Mas, de alguma forma, é disso que esse texto está falando. A pobreza aqui não é assim, poucos recursos. É a pobreza, a palavra utilizada é a pobreza de um mendigo, que não tem a quem recorrer a não ser se alguém passar e doar alguma coisa. É uma pobreza extrema. Nós chegamos a esse lugar emocional, físico, espiritual, de sensação de completa falta de recursos para caminharmos e seguirmos com a nossa vida. E para ajudar. Porque, concorda? Você vai ter que concordar comigo. A gente enfrenta, Jesus disse isso, no mundo vocês terão dificuldades. Então, da dor ali, a gente não se livra. A gente não se livra. A vida vai apresentar problemas para a gente. A vida vai trazer contas para a gente pagar. A gente vai ter que lidar com isso. Essa semana... Vocês sabem, muitos de vocês sabem, a minha casa, a gente construiu a casa, 1 ano e meio construindo a casa, um sonho realizado, e do terreno do lado começou uma obra. A gente passou a semana inteira morrendo de medo, porque a gente estava achando que a construção ia afetar algumas coisas da nossa intimidade, algumas janelas mal posicionadas, pelo menos para a gente. Muito medo, muito medo. Só ainda não entrei na falta de recursos, porque eu falei, não, eu vou ter que conversar com esse cara, vou ter que mandar uma foto, vou ter que falar, cara, é isso mesmo que você vai fazer? Mas, enfim, esses problemas a gente enfrenta e, por vezes, a gente chega nesse lugar de falta de recursos. E aí, para ajudar, a gente lida com pessoas que nos colocam ainda mais nesse lugar e nos colocam essa etiqueta. Fulano é assim mesmo, fulano não tem jeito, fulano é isso aí, fulano vai tentar e vai voltar sempre para esse lugar. É isso. Esse processo de problemas, falta de recursos e um falatório caluniador é o que levou aquelas pessoas para esse lugar. Qual é a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus para mim e para a sua exaustão, para o meu e o seu sofrimento? Independente se você já trilhou todo esse caminho ou se está trilhando ele ainda. Qual a resposta de Jesus? Jesus se preocupa porque ele diz assim, é isso mesmo, vocês vão enfrentar situações difíceis. Segundo, ele mostra assim, olha, essas coisas estão te levando para esse lugar de dificuldade. E aí ele começa a dizer, o que fazer? Leia na sua casa, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Guarda aí, senão pega a live nesse ponto, Apocalipse 2, do 8 ao 11. Se você discordar de mim, você pode depois me mandar um WhatsApp no privado. Não manda no grupo lá não, para eu não ficar envergonhado, mas põe no privado. Apocalipse 2, 8 a 11. É interessante perceber que não há outra resposta que Jesus dá para pessoas que enfrentam o sofrimento, senão uma só. Todas as vezes ele vai repetindo com palavras diferentes a mesma resposta. Continue crendo. Não desista. Continue crendo. E talvez você pergunte assim, sério? De tudo que eu poderia ouvir nessa carta, nesse post de Jesus, eu vim aqui hoje ouvir esse post de Jesus sobre exaustão, e o que eu tenho para ouvir sobre exaustão é mantenha a fé. Não desista, continue crendo, é o que Jesus fala. Não desista, continue crendo, é o que Jesus fala. Ele fala assim, você precisa se manter de pé. Resista, não desista. E continue crendo. Eu não posso deixar de me lembrar da Dory, do Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar.
Ela já não lembrava mais de nada. A mente da Dori é uma bolha de sabão que estoura. Mas ela canta, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Porque uma hora vai lembrar de alguma coisa e ela vai lembrar o que ela está fazendo naquele mar imenso. Diante da falta de forças, diante da falta de energia, diante do processo de exaustão, é incrível que Jesus diga assim, continue a nadar. Continue crendo, continue crendo. O detalhe importante, para que você não saia frustrado com a proposta de Jesus nesse post, é que, óbvio que a fé em Jesus não é uma fé cega. A fé em Jesus não é uma fé cega que a gente simplesmente tem que ter um pensamento positivo, então continuar crendo, talvez para você assim, é ter um pensamento positivo que um dia eu vou sair disso. Eu acho muito difícil para quem está exausto ter pensamento positivo, confesso. Eu acho que quando a gente entra num processo de exaustão, é muito difícil a gente conseguir elaborar pensamentos positivos. Crer não é exatamente ter pensamentos positivos. Nesse texto não é, e na maioria dos textos que a gente fala de fé, a gente não está falando de pensamento positivo, como é que fala? De pensar positivamente. Mas Jesus, ele aponta, sim, alguns aspectos importantes. A fé em Jesus, ela é uma buscadora de evidências do amor de Deus na sua própria história. E eu quero te mostrar que isso está presente na carta. A primeira coisa que Jesus fala é que a gente precisa encontrar riqueza no meio da escassez. Porque se você prestou atenção no post que a gente leu agora há pouco, Jesus assim, eu sei da sua dor e sei da sua pobreza, mas eu também sei que você é rico. Eu sei da sua dor e da sua pobreza, mas eu também sei que você é rico. Continue crendo. Continue crendo que há riqueza no meio da escassez. Continue crendo que se Jesus disse que você é rico, então você é. Não porque você sabe aonde está essa riqueza, mas se Jesus disse, então eu sou. Se Jesus disse que eu sou rico, então eu sou. É óbvio que a gente não está falando aqui de dinheiro. Mas encontrar a riqueza no meio da escassez é que nesse processo de continuar a nadar, de continuar a crer, você precisa olhar no espelho, olhar para você, olhar para a sua família, olhar para a sua história, e não olhar somente o que te causa a sensação de falta de recursos, mas olhar aquilo que dá algum saldo positivo nessa conta, olhar aquilo que te traz alguma sensação de que existe algo de bom. Existe riqueza no meio da escassez, existe algo que você faz bem, existe algumas coisas que só você faz, existe em você algumas particularidades que te faz alguém que tem riquezas, mesmo em meio à profunda pobreza. Eu falei para vocês, eu estava num velório, eu conversava com a Cristina, amiga minha, viúva do Ebinho. E no pouco tempo que a gente teve ali para conversar, porque a esposa, muita gente queria abraçá-la, ela me disse, Júnior, foram 4 anos de profundo sofrimento. 4 anos incompreensíveis, de profunda dor. E cada queda, se você conhecer e ler um pouco sobre a doença eu não vou me arriscar, mas vou me arriscar, é esclerose lateral amiotrófica. É um processo contínuo de involução e de diminuição da capacidade de controle motor ao ponto de você chegar um dia e não conseguir fazer o simples gesto que parece que não gasta nenhuma energia, que é respirar. E no meio dessa dor toda, ela disse assim para mim, foram 4 anos que a gente deu muita risada. O que nos restou foi rir junto. Foi sorrir. Foi rir da gente, rir das coisas, rir da nossa situação, rir. A Cristina e o Ebinho encontraram riqueza no meio de profunda escassez.
Buscar coragem diante do medo. O texto fala assim: não tenha medo de nada. Não tenha medo de nada. Não tenha medo. Você vai sofrer por um tempo, mas não tenha medo de nada. Eu não sou mais escravo do medo. É só alguém que enfrenta medo que pode dizer que não é escravo do medo. Alguém que não passa por medo nenhum é obviamente alguém que não tem como ser escravo do medo. Só é possível se ver livre da escravidão do medo se o medo é algo que nos afeta, se o medo é algo que se aproxima de nós. E como é que a gente busca coragem diante do medo? Enfrentando com medo. Enfrentando com medo. Quantas coisas você já aprendeu na sua vida a enfrentar com medo? Quantas vezes você entrou numa água gelada num dia não tão quente porque queimou o chuveiro, porque acabou a energia, porque o boiler não esquentou, e a única alternativa que você tinha para sair de casa minimamente com o rosto decente era se colocar debaixo de uma água profundamente gelada? Quantos de nós já enfrentamos a agulha para tirar sangue? E até desmaiamos alguns e tivemos que enfrentar. Quantos de nós tivemos que passar por lugares escuros sem muita alternativa? Quantos de nós já enfrentamos situações em que o medo era plenamente presente, parecia um companheiro assim dado a mão para a gente, mas a gente não tinha alternativa e a gente buscou coragem dentro de nós para enfrentar aquela situação. Não tenha medo de nada. Enfrente com coragem. Coragem não é essa coisa daquelas pessoas do valentão. O valentão não é corajoso. O valentão é irresponsável. O corajoso é aquele que lida bem com o seu medo e mesmo diante do medo toma as decisões. E Jesus diz assim: não desista, mesmo diante da morte. Eu tenho uma coroa da vida sob medida para a sua cabeça. Continue crendo. Continuar crendo não é um pensamento positivo. Continuar crendo é encontrar riqueza no meio da escassez. Por um momento pense na dor que você está vivendo no seu lugar de exaustão. Olha bem, há riqueza. Há riquezas que você não está olhando no meio dessa pobreza e dessa dor. Continuar crendo. Continuar crendo é encontrar riqueza no meio da pobreza. Continuar crendo é buscar coragem, porque não há outra alternativa. Se você não tiver coragem de seguir, você vai ficar paralisado. Então busque coragem e siga, mesmo com medo, porque você acabou de cantar: eu não sou mais escravo do medo. Continuar crendo é mesmo se a morte parecer chegar. Mesmo se, de repente, todas as alternativas se extinguirem e não sobrar para você nenhuma esperança. Jesus diz assim: mesmo diante da morte, saiba que para além da morte há uma coroa de vida. Ache esse lugar de vitória mesmo diante da morte. Enxergue a vitória mesmo quando a morte e a derrota for aquilo que se apresenta para você. O seguidor de Jesus está dizendo assim: você vai enfrentar coisas difíceis, só que você precisa continuar nadando, você precisa continuar crendo. Então encontre riqueza no meio da escassez. Busque coragem no meio do medo. E enxergue a vitória mesmo diante da morte. Fé não é pensamento positivo, mas a concentração absoluta em uma pessoa e em seu exemplo. Fé não é pensamento positivo, mas é mirar o seu olho em Jesus, que no meio da sua escassez encontrou riqueza, que no meio do seu grande medo enfrentou coragem para enfrentar a cruz, e em meio à morte, ele diz assim: está consumado. Está consumado. Os que andam com Cristo, os vencedores por Cristo, aqueles que vivem com Cristo,
Os que vencem, não vencem por suas forças, não vencem porque venceram a sua exaustão. Você não é capaz, talvez, de sair desse lugar, a exaustão está aí, a dificuldade está se apresentando, a falta de recursos está se apresentando, o medo está se apresentando, mas é assim, encontre riqueza, encontre a capacidade de ter coragem, enxergue vitória no meio da derrota, porque os que estão em Cristo estão livres da morte. Os que estão em Cristo estão livres da derrota. Não há esse lugar de derrota para quem está em Cristo. Não há esse lugar de fim de rota, fim de caminho para quem está em Cristo. Não há nada que possa acontecer na minha e na sua vida que seja a palavra final, porque Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o fim. É Ele quem escreve a carta. Eu escrevo essa carta para vocês, o início e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o que começou tudo e o que encerra tudo, quem deu a primeira palavra e quem dá a última palavra. Os vencedores por Cristo não serão vencidos pela morte. Esse senhor aí é o Policarpo, bispo de Esmirna. Quando essa carta chegou nessa igreja, Policarpo devia ter por volta dos seus 25 anos. Policarpo nasceu em 69 depois de Cristo. A igreja de Esmirna deve ter sido plantada ali por volta de 55, 60. É muito provável que os seus pais se converteram a Jesus, passaram a ser seguidores de Jesus e dizer: Jesus é Senhor e não César, nessa igreja desde o início, ali em Esmirna. Ele cresce em Esmirna, Policarpo cresce em Esmirna, Policarpo cresce seguindo a Jesus. Policarpo é uma das pessoas que, depois da carta ter sido lida, para ele é lida essa carta, chegará um tempo de sofrimento maior ainda do que vocês estão passando, e será um sofrimento de 10 dias. Não desista, mesmo diante da morte, porque eu tenho uma coroa da vida para vocês. A perseguição em Esmirna aumenta. E é interessante saber que a gente tem um personagem histórico conhecido pela história, não só pelos cristãos. É só você procurar a história do bispo Policarpo de Esmirna no Google e você vai conhecer a história do Policarpo. O Policarpo, ele com 86 anos, se eu não me engano, em 155 depois de Cristo, nasceu em 69 e a gente está em 155. Alguns judeus o denunciam e falam: o Policarpo ele virou bispo depois que João sai da ilha de Patmos, que escreveu o livro do Apocalipse. É muito provável que João morre os seus últimos dias ali entre o ano 100 e o ano 110. João passa os seus últimos dias em Éfeso, e João vai até Esmirna e coloca esse homem como pastor de Esmirna. Quem sabe ali para o ano 100, 110, ele se torna o bispo, o pastor dessa cidade e dessa comunidade. Ele é denunciado, ele não diz que César é Senhor, ele diz que Jesus é Senhor. E ele é um homem muito respeitado e muito querido na cidade, ele é um cidadão da cidade, ele cresceu ali, ele é um cara benquisto. As pessoas do Império Romano gostam dele, as pessoas da igreja gostam dele. Eu acho que até os judeus, de alguma forma, tinham algum carinho por um homem que era extremamente simpático, extremamente boa gente. E ele é levado diante da praça pública de Esmirna, numa fogueira. E os soldados, que talvez conheciam o Policarpo, talvez foram amigos de Policarpo ao longo dos últimos 30, 40 anos, os soldados falam assim: Policarpo, por favor, Policarpo, só diga que César é Senhor e a gente apaga esse fogo. Você não precisa passar pela morte, Policarpo. Você já tem 86 anos. Por favor, só diga que você respeita César. Renuncie em Jesus. Renuncie em Jesus. Onde está o seu Deus? Reconheça César. As últimas palavras do Policarpo são essas: eu sirvo a Jesus há 86 anos e Ele nunca me fez mal. Como eu posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Há 86 anos, minha família veio para cá.
Há 86 anos, Jesus nunca me fez mal. Como eu posso falar alguma coisa de mal contra Jesus? E os soldados dizem: então vá para a fogueira. E ele diz: se apressem, se apressem. Se coloque por um instante no lugar de Policarpo, porque talvez você no lugar de Policarpo possa fazer uma recapitulação da sua vida toda e chegar nesse ponto final tão triste, de tão sofrimento, de tamanha exaustão, diante da morte, da fogueira. Mas Policarpo tinha aquela carta muito viva na sua mente: vocês vão sofrer mais e passar por um grande teste. Não desista, mesmo diante da morte, porque para você ter uma coroa de vida preparada, porque os que ficarem comigo, os vencedores por Cristo, não serão vencidos pela morte. Essa carta está muito viva no coração desse homem, que era um jovem quando a ouviu, lá em 95, e agora em 155 depois de Cristo, o Policarpo diz assim: ele nunca me fez mal. Talvez eu e você nesse lugar estaríamos pensando assim: Deus me abandonou, Deus me abandonou, Deus me deixou. Uma vida inteira dedicada a Ele, e eu vou morrer humilhado numa fogueira. Continue a nadar, continue a crer, mesmo diante da pior situação. Jesus nunca te fez mal. Jesus tem o melhor para você. Jesus venceu o mundo. Não dê esse passo de desistir, de continuar crendo que o que Ele falou é verdade. Você é rico, você é corajoso e você vai vencer, mesmo se você morrer. Que Deus te abençoe.